estou me escutando bem. Mas vocês estão ouvindo? Daniel estava ouvindo bem. Agora eu não estou me ouvindo não. Ok. Se vocês ouvem, é o que importa, né? Eu sempre digo que eu falo para mim mesmo. Por isso que eu preciso ouvir. A primeira pessoa que ouve o que eu falo sou eu mesmo. E eu repito isso há tanto tempo, para ver se um dia eu começo a viver isso que eu tenho dito e tenho falado nas tribunas e nas nossas palestras. Mas a ideia de hoje é começar um tema, como o Daniel falou, que é baseado no conhecimento de si mesmo, mas nos passaram a referência do livro de Cláudio Sinotti e Iris Sinotti, dois queridos que são escritores, palestrantes, expositores do movimento espírita, que escreveu essa obra que eu considero maravilhosa. Tanto que quando eu acabei de ler o ano passado, eu liguei para Cláudio e falei: Cláudio, que livro lindo, cara, obrigado por você ter escrito desse jeito, tão fácil e tão profundo, porque é difícil as pessoas conseguirem escrever de uma forma profunda e ao mesmo tempo que seja palatável, que seja compreensível para o grande público de um modo geral. E eles dois conseguiram fazer isso. E aí eu fiquei tão entusiasmado que quando eu acabo de ler meus livros, eu coloco: livro maravilhoso, escrita fácil e profunda, amei. Gratidão, Cláudio e Iris, por bela contribuição. Isso é um entusiasmo que fica registrado, né, que eu sou entusiasta mesmo. E aí eu coloco sempre nos livros que eu leio as impressões que eu tenho, para que no futuro, quando eu volte a lê-los, ou fazer uma palestra como hoje, de um capítulo, eu tenha aqui o que foi que eu vivi, a emoção que eu tive, tudo que eu passei com aquela obra. E o capítulo que me sugeriram, Iracilda, eu falei Iracia, que eu chamo de Iraci, mas é Iracilda. Ela disse que a referência era esse livro e a evolução da consciência, que é o capítulo 7. Então, se tiver aqui na casa, eu recomendo que vocês desçam e comprem o livro. Se não tiver, comprem em outra livraria, ou pela Amazon, ou por qualquer lugar, porque é um livro que vale a pena ler. Dá para vocês compreenderem com muita facilidade. Só que além desse livro, ela disse também que a referência seria a questão 621 do Livro dos Espíritos, que é uma questão muito conhecida e que todos nós falamos, que é aquela pergunta que Kardec faz: onde é que está escrita a lei de Deus? A resposta é clássica. Onde é que está escrita a lei de Deus? Está vendo? Todos vocês sabem. Mas será que a gente procura a lei de Deus na nossa consciência? Ou está procurando isso fora? Então é na consciência que ela está. Essas são as duas referências que a gente tem de base. Mas aí, como o capítulo do livro de Cláudio, que também foi referência, a evolução da consciência, eu trouxe esse livro que eu também gosto muito de Peixinho, que é A Face Eterna do Ser, o primeiro livro dele publicado. Na verdade foi um livro feito de artigos que ele publicou no jornal à tarde, e aí foi compilado nessa obra, que também é uma obra bem legal. Ele resume bastante, mas na visão filosófica que ele tem, psicológica, o Espiritismo, e traz várias contribuições, falando o que é o Espiritismo, qual é o nosso Deus, para que conhecer Deus, presença divina, e vai ter o capítulo lá que ele vai falar sobre o desenvolvimento da consciência. Nesse capítulo, ele vai trazer os níveis de consciência baseado na cartografia de Ken Wilber e de outros autores, que para vocês é um pouco mais puxado para alguns de vocês. Então, é um livro muito interessante que eu recomendo em relação ao tema de hoje. Eu e o Pai somos um. Mas a grande referência do título está no Evangelho de João, que só foi dito por ele, porque nós sabemos que nos Evangelhos nós temos Mateus, João, Lucas e Marcos. Algumas passagens são ditas pelos 4 evangelistas e outras apenas por um deles. O de João é um desses evangelhos que às vezes são coisas ditas só por ele. Para quem não sabe quem é João, ele voltou como São Francisco de Assis, né? Só para vocês saberem, João Evangelista é o apóstolo amado do Cristo, que era o mais novinho, que ficou no madeiro junto com Maria de Magdala, com Maria de Nazaré, e quando Jesus expirava na cruz, ele estava lá, e aquela frase clássica, né? A frase clássica: essa é sua mãe, esse é seu filho. E ali começa a gente entender como Maria de Nazaré, a mãe de todos nós, porque era a mãe de Jesus, a mãe de João, então nossa mãe também, a nossa querida mãezona, né? A nossa matriarca, Maria de Nazaré. Então João, ele vai trazer a identidade de Jesus, que é um tópico que só ele fala. E aqui tem todo um discurso que é construído, e lá no versículo 34 desse capítulo 10 de João,
ele vai ter uma passagem que diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus, não está escrito, não, é antes, é em cima, no capítulo 30, ele vai dizer no 28 assim: eu lhes dou a vida eterna, nunca mais por todo sempre, elas perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. No 29 ele fala: o meu Pai, que as deu para mim, é maior que tudo, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. No 30 ele diz: eu e o Pai somos um. Isso gera uma confusão muito grande, porque tem muitas pessoas que são nossos irmãos católicos e outras visões de mundo, que vai dizer que Jesus é Deus, e nós sabemos que Jesus não é Deus. Os hermeneutas e os exegetas que vão interpretar as passagens do Evangelho, eu vim escutando alguns áudios de judeus, alguns áudios de católicos, alguns áudios de pastores protestantes, para falar sobre esse tema, sobre esse versículo. Não vou me ater a isso. Se vocês quiserem, vocês pesquisem. Uns vão querer justificar na Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Velho, que Jesus é Deus. Outros vão mostrar que é um equívoco, que o um tem determinadas definições no hebraico, no grego antigo, e que foi entendido por alguns como sendo um, que Deus e Jesus era a mesma coisa. Não é. Só para vocês perceberem, quando a frase diz assim, ó, eu, ele já está se desidentificando, eu e o Pai, que é algo que é fora dele, somos um. Fora no sentido de que ele não pode ser Deus. Somos um, é no intuito, as interpretações que nós temos de Celestino e outros que estudam a profundidade dos evangelhos no movimento espírita, que esse um é a unificação do pensamento, é a unidade de propósito. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um, porque Deus é o Criador, é a causa incausada. Jesus é um filho dele, é um filho que é puro, que evoluiu e que é o governador planetário do planeta Terra, mas iguais a Jesus existem outros espíritos puros que governam outros orbes terrenos. Então a gente precisa ter isso claro. Jesus, eu também sou Deus, como ele vai na sequência dizer que também há controvérsias, porque diz assim: respondeu-lhe Jesus, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Esse sois deuses está no Velho Testamento, só que esse sois deuses pode ser interpretado de outra forma também, tanto que Haroldo Dutra, ele vai trazer a nota de rodapé, explicando o que é esses sois deuses. Pode ser os deuses do panteão, os deuses do paganismo, ou como gestores, os gerentes, e ele vai explicar isso de uma forma profunda. Mas nós também entendemos que nós somos deuses, no sentido de que, se Jesus diz que ele e o Pai é um, ele sente que o propósito divino está nele, e diz que nós também podemos ser deuses, também o propósito de Deus está em nós. E onde é que a gente tem isso no Espiritismo? Na questão 621. Na questão 621, quando faz a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, se Deus criou leis que são imutáveis e que elas estão aí escritas na consciência de cada um de nós, significa que nós temos em potencial o Deus em nós. Mas não significa que eu sou Deus, porque entra no outro movimento de interpretação que também gera uma polêmica, que é o panteísmo e o panenteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus. O panenteísmo diz que todas as coisas têm Deus, ou foram fruto de Deus. E está na codificação: um pintor que pinta um quadro, aquele quadro pintado tem do pintor nele, mas esse quadro não sou eu. Olha que interessante. Então, eu pinto um quadro, naquele quadro que eu faço tem um pouco de mim, tem a minha presença ali, tem a minha energia, tem a minha entrega. Então, é essa explicação que está na codificação. Mas aquele quadro não pode ser eu. Um motor criado por um mecânico tem a construção do mecânico, isso também está explicado lá, mas o motor não pode ser um mecânico. Deus nos criou, mas não é porque ele me criou que eu sou ele. Daí essa confusão. Então a gente desconsidera a trindade, que a gente pode ter vivido no catolicismo, a gente respeita os nossos irmãos que interpretam assim, mas a gente não entende a trindade da forma que os católicos entendem. Olha meu irmão Gabriel chegando aí. Nós entendemos a trindade, que tem o Deus,
nós acreditamos num Deus criador de tudo que é, nós acreditamos que tem o Espírito, que são os servidores, aqueles que trabalham por Deus, sobre a regência de Jesus. A nossa trindade é essa: Deus, causa incausada, inteligência suprema; Jesus, Filho, que adquiriu a perfeição e é o modelo e guia da humanidade; e o Espírito Santo, na trindade, que é vista como a mesma coisa, os três é uma coisa só. A gente tem o Espírito Santo como os espíritos que estão a serviço do Cristo. Que negócio muito mais palatável, né? Não é que a gente queira facilitar, não, é que é muito mais óbvio do que a gente querer fazer uma interpretação que tem que fazer um arrudeio retado para poder justificar a trindade por outra forma, que Jesus, Deus e a gente é uma coisa só. Mas na visão ampliada da consciência, como nós estamos no mundo e o mundo está em nós, e eu tenho em mim o microcosmo, que é fruto do macrocosmo, é óbvio que o que está fora, de alguma sorte, está dentro de mim. Mas a melhor forma de a gente poder estreitar essa fala é a questão do mecânico e do quadro. Eu pinto o quadro, eu não sou o quadro. Concordam? Eu não sou esse quadro, mas eu pintei ele. Eu criei uma máquina, um robô. Eu não sou o robô, mas tem no robô e tem parte de mim que eu criei ali. Mas dizer que eu sou robô é uma distância muito grande. É essa interpretação que nos estudos que nós vamos fazendo, vamos entender que quando ele fala, eu e o Pai somos um, tem todo esse movimento por trás. Só que no capítulo que foi sugerido, é uma forma muito interessante, porque ele vai trazer aqui a evolução da consciência. Eu fiquei fazendo, meu Deus, como é que eu faço essa ponte? Nascida quer me matar. A evolução da consciência com eu e o Pai somos um, e com a outra questão 621 do Livro dos Espíritos. Eu fui entender, porque dentro desse capítulo, que é o livro que está sendo estudado, Cláudio Sinote e Oíris, eles falam dessas três passagens. Para explicar isso, teria toda uma movimentação didática, mas eu não quero ficar tão preso a essa parte, mas eu vou ter que falar mais ou menos como é que ele traz, para trazer a informação do eu e o Pai somos um, e porque a lei de Deus está escrita em nossas consciências. Ele vai falar de coisas aqui um tanto quanto ligadas à neurociência, a questão do cérebro triuno, que é um livro que tem do movimento espírita, um livro lindo, maravilhoso, muito ilustrado. Dirvênia, que é uma médica veterinária; Décio, que é um cirurgião, é um gastroenterologista espírita da AME do Mato Grosso, salvo engano; e Sérgio Lopes, que também é psiquiatra, se eu não me engano, da AME do Rio Grande do Sul. São médicos veterinários e médicos tradicionais que escrevem sobre o cérebro triuno, baseado na teoria do neurocientista MacLean, que divide o cérebro em 3 níveis. Como no capítulo fala sobre isso, eu vou tentar tornar palatável para vocês, ao sabor da minha interpretação. Então, tem uma criança que chora, uma criança que fala. Quem é ela? Eu quero comunicar-me com ela. Deixa eu falar com ela. Cadê ela, neném? Deixa eu ver ela. Titia, deixa eu falar com titia. Não, mas a nenenzinha pode ficar, mas eu quero conversar com ela só um pouquinho. Eu converso com ela. Eu posso conversar com ela? Ô titia, tudo bom, meu amor? Ó, titio está falando um pouquinho para você ouvir também. Se quiser ficar aqui, fique, amor. Fique aqui, meu amor. Mas você podia ficar ouvindo, sem chorar muito, porque aí o titio se perde completamente. É uma pena, né? Porque às vezes a criança precisa também estar no espaço, mas às vezes interfere na nossa interpretação e na interpretação do grupo, e a gente se perde um pouco, porque a mãe sabe que precisa estar com o filho, senão nem viria. Mas a Cobem já, graças a Deus, me disse que tem agora uma brinquedoteca, e o que eu falo aqui também está lá embaixo? Tem áudio? Ah, por enquanto não. Ah, entendi, porque antes tinha uma repercussão na casa inteira, né? Ah, legal, legal. Então é a pena porque a mamãe perde um pouco, mas eu gostaria que a mamãe ficasse com ela. Quando tem criança, eu converso com as crianças e falo, ó titio, envolvo a criança numa sedução e termino segurando a palestra toda em cima dela. Fiz isso semana passada no centro, um menino de 5 anos, só que aquela parece menorzinha, não vai compreender tanto talvez, né? Ou às vezes compreende, né? Porque às vezes é um espírito muito mais avançado do que a gente que está aqui com 50 anos. Mas voltando para a minha interpretação, para eu tentar chegar aqui onde eu queria, que é um tema muito denso, para a gente poder falar e não estar com a cabeça conectada aqui na proposta. Então vamos lá. O cérebro triuno de MacLean, que é um neurocientista, ele traz uma ideia de que a gente tem um cérebro primitivo, que é o reptiliano, que é onde estão íncitas as experiências de 4 bilhões de anos de evolução da nossa espécie.
O que significa isso? O cérebro reptiliano vem do termo de réptil, é como os répteis vivem. Eles vivem de uma forma que é bem instintiva. Eu tenho lagartixas em minha casa, muitas, né? E eu observo as lagartixas, a gente vive ecologicamente com elas, porque elas regulam o nível de insetos que aparecem. E eu vejo elas armando o bote, fica quietinha, aí vai, se aproxima devagarzinho, e aí daqui a pouco, iaco, pega aquele bichinho e engole. Assim o jacaré. O jacaré também, ele fica de um jeito, com o pescoço quietinho, daqui a pouco ele faz assim, ó, rau, ele abocanha. O que é que o cérebro reptiliano nos traz? Nos traz toda essa construção que hoje vocês estão sentados diante de mim e não precisam pensar em digerir o café da manhã. Comeu, está dentro de você, vai chegar no ânus, vocês queiram ou não. Claro que umas pessoas têm prisão de ventre, e a gente estuda isso, mesmo de cabeça para baixo, vai chegar o alimento no ânus, no sigmoide, lá no reto, porque vai sair, porque tem um movimento peristáltico que faz parte do nosso intestino, que é o bolo alimentar atravessar o esôfago, dali a ladeira abaixo, ele vai descer, se a gente estiver em pé, de cabeça para baixo, ladeira acima, vai chegar também, independentemente da sua vontade. Há um movimento que é inconsciente e que está aí fazendo tudo com vocês sem vocês estarem dando comando nenhum. Fato. Assim também, para respirar, vocês não precisam dar nenhum comando respiratório. Existe um centro que fica no bulbo e que faz o controle do centro respiratório. Isso está acontecendo voluntariamente, involuntariamente aqui comigo. A gente respira, mas eu posso fazer uma respiração voluntária? Posso. Eu estou usando a minha volição para respirar, mas é um fenômeno natural. Você pode ficar sem comer até dias, 7 dias, muitos dias, mas você não consegue ficar sem respirar 5 minutos, 6 minutos, alguns treinam e conseguem, mas é difícil vocês ficarem em apneia por 7 minutos sem respirar, vocês vão a óbito. Mas antes de ir a óbito, automaticamente vai existir um movimento de manutenção da vida, que vai dizer assim, abre a boca, e você vai respirar novamente, porque instintivamente a gente tende a querer preservar a vida no corpo, isso é natural, instintivo. Então entender isso significa que o reptiliano foi uma construção que de bilhões de anos, 4 bilhões de anos, ele vem construindo isso, e já está em vocês. Lá também tem algo que é meus estudos atuais, que chama-se os instintos de preservação, que nós temos normalmente de luta, fuga ou congelamento. Todo mundo vive isso. De alguma sorte, um assalto, um sequestro, você vai ou lutar com um ladrão, que eu não recomendo. Eu já fui sequestrado e eu não lutei. As pessoas falaram, você tinha que bater, tinha que dar um murro, você podia dar um soco. Eu digo, não, eu queria viver. Eu vi no meu sequestro, eu vi a experiência de quase morte, eu tive um retrocesso de memória, isso tem mais de 25 anos, e na hora eu não consegui fugir, executar a fuga, eu estava no carro, ele botou a arma e eu fui para trás, ok. Na minha formação que eu estou fazendo, experiência somática, que é para entender os traumas, uma sociedade educada e informada sobre o trauma, muitos de vocês têm o transtorno do estresse pós-traumático, que é fruto das experiências de trauma acumulados ao longo do tempo. Alguns desenvolvem resiliência e supera, outros ficam traumatizados. Nem todo mundo que passa por um sequestro como eu, fica traumatizado. Tem gente que resolve e sai daquilo e o sistema nervoso se regula. Outros não. Outros registram aquilo no corpo e não liberam aquela carga que foi acumulada. Por exemplo, na hora que ele veio, a minha forma de fuga era pisar no acelerador e sair. Só que algo em mim bloqueou isso. Então meu sistema nervoso ficou bloqueado na fuga. Eu não fugi. Para mim estava resolvido. 25 anos depois, esse ano, fazendo meu curso, a professora me botou como demonstração e tinha em mim resíduos no meu sistema nervoso desse espaço de fuga que eu não executei, significando que eu interrompi aquilo que meu sistema nervoso, e aí eu chamo isso de subconsciente, que vocês vão compreender, né? Na linguagem psicológica, você tem o inconsciente de Jung, o inconsciente coletivo, mas a gente usa dos americanos muito subconsciente. O que é o subconsciente? No meu ponto de vista, nos meus estudos, é o sistema nervoso autônomo, que controla luta, fuga e o congelamento. Isso é o subconsciente, que está visceralmente em cada um de vocês. Eu estou falando isso para vocês entenderem porque eu e o Pai somos uno. Vocês são o esboço de Deus, da criação, e vocês, portanto, são um microcosmo do divino. E assim vocês vão compreender pelo que Cláudio trouxe aqui, porque o capítulo é esse, ele começa explicando cada um desses cérebros,
e a gente vai tentar trazer e fazer a síntese para terminar às 9h50, como minha graça já me sinalizou, respeitando o horário da casa. Então vamos lá, vamos aprofundar, venham comigo. A gente precisa entender também para poder compreender um tema tão filosófico e tão importante como esse. Então, se vocês registram em vocês, no corpo físico, as memórias que estão aí, significa que de alguma sorte há uma inteligência no nível celular. Por isso que a gente fala que o corpo tem memória, o corpo guarda as marcas. E como é que guarda as marcas? Tem que ter uma microinteligência também no nível celular, no nível molecular. E a gente hoje sabe que a ciência já explica que existe consciência na célula. É um nível de consciência primitivo, primário, mas tem. E esses estudos dos neurocientistas vão cada vez mais, eu acabei de ler um livro semana passada, muito difícil, não recomendo, é O Mistério da Consciência, de Antônio Damasio. Antônio Damasio é um português que mora nos Estados Unidos, um dos maiores neurocientistas da atualidade, e eu fico até com compaixão dele. Veja, Flávio, com compaixão de Damasio. Quem sou eu para ter compaixão de um cara daquele? O cara é um gênio, mas é um gênio da matéria, da tentativa de explicar a vida pelo paradigma materialista. Ele tem um clássico livro chamado o Erro de Descartes, de René Descartes, esse que trouxe, né, a visão dessa constituição do modelo ocidental de compreender a realidade. Ele escreveu o livro O Erro de Descartes. Ok, ele tenta explicar, e é muito lindo isso dele, porque a gente precisa de pessoas assim, tentando explicar Deus pela matéria. Ah, que paradigma difícil. Se eles tiverem o paradigma do espírito, que a gente tem, por isso que esses pesquisadores espíritas, que às vezes são estudiosos, como muitos, Júlio Pérez, que estuda a terapia de vidas passadas, ele é PhD, faz estudos científicos, Alexandre Moreira também faz estudos científicos, o Décio Indoli, tem uns caras da ciência mesmo, espírita, que estão estudando o espiritismo e fazendo publicações em revistas, como Sérgio Felipe, que é o estudioso da pineal, que explica a glândula epífise, como mostrando o centro da mediunidade, os cristais de apatita. Tem muitos estudiosos que estão demonstrando o espírito imortal pela ciência. Só que esses caras, muitos deles não acreditam em Deus, eles são agnósticos, são materialistas. Então eles tentam explicar Deus, ou melhor, a criação pela matéria, como se nós fôssemos fruto do acaso, frutos de uma combinação celular entre um óvulo e um espermatozoide, que gera um ovo zigoto e que gera essa vida que temos aqui. Ah, como deve ser duro, talvez até melhor para alguns, porque quem acredita em Deus, isso para mim é pior, quem acredita em Deus com uma consciência suprema, e acha que ele sendo a bondade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, e conceber que Deus pode querer uma única vida, gerar uns filhos que vivam eternamente cego, surdo, mudo e com a genesia de membros, ou com a síndrome rara, e possa ter uma única existência e vai para o céu, para o inferno, para mim ainda é pior, porque os que não acreditam em Deus, pelo menos vão justificar pelo acaso da matéria, foi uma combinação irregular, uma deformidade na formação do embrião, oh meu Deus, que engano, mas eles pelo menos têm como se justificar que é a matéria e pronto. Tanto que Kardec fala que o espiritismo veio destruir o materialismo, não destruir, Peixinho sempre diz isso, não destruir, integrar o materialismo como uma possibilidade da expressão do espírito nesse nível, porém transcender a matéria, e além da matéria, que é a nossa proposta, negar nada, inclui e transcende, é chamado terceiro incluído, você transcende e inclui, vai sempre em níveis de consciência, como o Peixinho vai trazer, mais complexo, baseado na cartografia de Ken Wilber, níveis de consciências mais elevados, e esses níveis de consciência mais elevados nos farão um dia chegar na plenitude, na bem-aventurança, na nossa autodeterminação, que a gente será uno com o Pai, igual a Jesus, igual a Cristo. Ele já se concebia uno com Deus, porque eu e o Pai somos um, porque eles dois já têm o mesmo propósito no que diz respeito às leis naturais, às leis divinas. Ele já se concebe com uma proposta de que tudo é criado a partir de uma inteligência suprema. Por isso que ele diz assim, não, eu e o Pai somos um. Como ele diz também numa ceia, se eu não me engano, com os apóstolos, ele vai dizer assim, eu e vocês somos um. Ele usa também esse termo. Então, se ele diz que ele e os apóstolos são um, os apóstolos também são Deus, no sentido da interpretação da trindade católica. Entenda, o catolicismo acha que o Espírito Santo, Deus, a trindade é uma coisa só. Jesus é Deus. A gente sabe que Jesus não é Deus, mas ele é criado por Deus. Vejam que é um tema capcioso, que muitos estudiosos ficam até hoje tentando debater. Nós no Espiritismo não temos dúvida.
Deus é Deus, Jesus é Jesus, e nós espíritos somos como Jesus, criados por Deus. Pronto. Vamos chegar a ser um dia uno com o Pai, ou um com Ele? Sim. Se Ele é a consciência suprema, é a causa incausada, a gente um dia se integrará como individualidades, e aí é que tem uma metáfora que Eliar falou, eu vindo também escutando, ele explicou como seria isso no entendimento. Imagine um trilho de um trem, você olhando o trilho daqui, você vai achar, mesmo que tenham dois paralelamente caminhando, chega um momento lá no horizonte que você acha que os dois se fundem num só. Eles, apesar de nos olhos parecerem que se fundem, se você aproximar e mandar um andar por cada trilha, cada um está num trilho, porém tem um momento que parece que eles se fusionam, mas não necessariamente se fusionaram. Isso é importante ficar claro. A gente não se fusiona como se... É óbvio que o oceano tem milhares de ondas, tem muitas gotas. E um dia Peixinho estava tentando explicar isso lá 22 anos atrás, que eu achei isso, veio aqui agora na mente. Imagine que nós estamos no grande oceano da vida, o oceano, e lá tem um copo. O que separa a gente desse grande oceano é o copo, mas a água que está dentro do copo, imagina um copo assim como esse, flutuando no oceano. Esse copo flutuando no oceano tem água dentro. A água que está dentro, digamos que estivesse na mesma linha, está fora também. A água que está fora está dentro. E tem um corpo físico que separa a gente disso. Isso é para explicar corpo físico, perispírito, do que diz respeito, a gente está imerso nessa consciência suprema. Essa água daqui faz parte da grande água do oceano. E nesse sentido, nós e o oceano somos uma coisa só. Com certeza indissociável, separado momentaneamente por um corpo. Mas se essa água transbordar no oceano, tudo é a mesma coisa, tudo junto e mergulhado, tudo junto e misturado. Olha como é complexo isso. Mas se eu pego uma gota do oceano e separo dele, do oceano, essa gota tem parte do oceano, mas já não é mais o oceano. Então, no processo de individuação e de criação de seres imortais que somos, nós somos criados simples e ignorantes, numa linguagem mais atualizada, inscientes, sem ciência da vida. E ao longo da nossa escala evolutiva, mergulhando no reino mineral, como princípio inteligente, habitando no reino vegetal, vivenciando experiências no reino animal, até sermos hoje do reino hominal, e um dia nos tornaremos no reino angelical, de arcanjos no sentido de espíritos puros, todos seremos. Então você tem a gota da pureza, como centelha divina, que está fadada a ser bem-aventurado, fadado a ser supremo, fadado a ser Deus, no sentido pequeno, como a nossa semente do carvalho, existe lá dentro um grande tronco de árvore que vai dar o carvalho. Imagine que a gente pode ver uma semente de abacate que gera o abacateiro. Quem poderia conceber que numa semente, eu estou agora com uma horta lá em casa, está sendo uma experiência mais rica que eu estou vivendo, porque não sou eu quem cuida, eu sou só o que faz o vídeo para aparecer na internet, mas quem cuida mais é minha esposa, né? Porque eu não tive contato com a terra, ela veio do Rio Grande do Sul, filha de agricultores de subsistência, pais pobres, e cultivava a terra, tudo que comia era na terra, e eu estou tendo o privilégio de ter uma hortinha no fundo da minha casa, com alface. Minha ignorância é tão grande, eu vou falar aqui para nós, para ninguém nos ouvir, para ninguém ouvir. Eu digo, desde eu pensava que pimentão nascia dentro da terra, abacaxi, eu, ignorante, acho que eu estou vendo os abacaxi lá, só vejo aquele negócio em cima, eu digo, desde está dentro da terra o abacaxi. Não, amor, ele vai sair daí, eu digo, demora, abacaxi, quase um ano lá, não sai o abacaxi. Eu digo, eu vejo agora o valor que tem esses agricultores orgânicos, que tentam fazer como a gente está tentando, sem agrotóxico, é um trabalho, é erva, que mata o nosso fruto, que mata nossos vegetais. Eu estou entendendo a vivência com a natureza, essa visão ecológica. Aí eu vi a cenoura, pô, que alegria, vendo a cenoura saindo assim do dentro da terra, a nossa pimenta biquinho, os tomates, ela plantou muito tomate cereja, um monte de tomate dando para os vizinhos. Aí veio o pimentão sem agrotóxico, ela tipo, eu não gostava de pimentão, agora eu sei porquê, era o gosto que vem com agrotóxico, ela comeu o pimentão orgânico, tendo alface verde, alface creta. Então a natureza abundante, ela brota na terra, e nós somos esses filhos da terra, e que de alguma sorte em você, existe lá a semente divina, porque diz as escrituras que nós somos centelha divina. Se eu sou centelha divina, eu tenho que me conceber Deus. Mas voltando, para não nos perdermos, então nesse movimento de luta, fuga e congelamento, você tem uma consciência celular,
que faz com que seu sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático regule. E que inteligência é essa que faz isso? Foi acumulada ao longo de primitivos milênios, 4 bilhões de anos de desenvolvimento disso, para chegar ao ponto de você saber que você pode ter um toque num fogo, você tira, você não vai pensar, você não vai usar o neocórtex, você tocou no fogo, tira a mão. O que é isso? Não é um raciocínio previamente estabelecido, é uma sensação de que aquilo queima, ele machuca, e para a preservação da vida, você precisa automaticamente ter um campo reflexo de impulso, de retirada da mão. Porém, aquilo vai sendo integrado em outros níveis de consciência. A ampliação disso vai se dando quando vai sendo surgido o cérebro chamado límbico, ou cérebro mamífero, que é chamado límbico hipotalâmico, que aqui ele vai trazer como cérebro mamífero, que apareceu há mais de 150 milhões de anos. Olha que coisa linda. Nós viemos com 4 bilhões de anos no primitivo, no reptiliano, depois o cérebro mamífero, ou o cérebro chamado límbico hipotalâmico, onde estão as emoções, há mais de 150 milhões de anos, para que a gente começasse a integrar novas habilidades. Ou seja, aquilo que era automático passou a ter um nível de sensação, de experiência no nível mais amplo. Aquilo ali queima, tira a mão, gerou uma emoção de medo, uma emoção de alguma coisa. E como se deu? Se deu ao longo da história antropossócio-psicológica da humanidade, com as transmigrações da alma em vários mundos. Olha que assunto difícil jogar em minha mão. Como é que fala disso em 50 minutos? Sou Jesus mesmo. Eu vou deixar aqui um gostinho para vocês, porque eu vou falando, vai abrindo um monte de porta para tentar falar. Eu e o pai somos um. É uma galinha pulando, retado, no termo geral. Aí, jogaram a galinha pulando em minha mão. Porque como é que eu vou falar de uma forma periférica, perfunctória, superficial, de um tema tão complexo como esse, onde já começa, eu e o pai somos um, é o tema, mas a referência, Flavinho, está no livro de Cláudio, Evolução da Consciência. Aí eu vou para o livro, Cláudio cita o cérebro réptil, mamífero e os outros níveis de cérebro, depois ele vai para os níveis de consciência, nível de sono com sonhos, nível de sono sem sonhos, o consciência do sono acordado, a consciência cósmica, a transcendência do eu. E aí, poxa, e agora? Como é que fala sobre isso tudo? Eu estou tentando trazer a natureza, isso tudo, para vocês compreenderem aqui. Vocês depois compram o livro e leiam o capítulo 7. Não é melhor? Mas vocês não gostam de ler, né? É tudo assim, ver novela consegue. Chegar em casa e agora e ficar vendo o esporte da TV lá, ver. Tudo isso, ninguém pisca. Botou um livro, um sedativo, né? Na mesma hora dorme. Então tentem criar o hábito da leitura. Eu vi Leandro Carnal falando, né? Porque Leandro Carnal é um ateu, agnóstico, e que lê muito. E ele dizendo assim, me pergunto como é que você faz para ler tanto? Eu ano passado li 103 livros. Eu esse ano quero ler 100. Por quê? Por causa da obrigação diante de Peixinho, que é a minha referência intelectual no momento espírita, que leu 6.500. Como é que um cara de 70 anos lê 6.500 livros e vocês não têm a competência de ler um livro por mês? Tem uma coisa errada com vocês. Não é possível. Porque o cara, 6.500, a gente não lê um por mês, tá, alguma coisa, pode ficar com drama de consciência, pode ficar constrangidos, e vão para casa e ler pelo menos um livro por mês, que não é possível uma coisa dessa. Aí Leandro Carnal falou, como é que vocês leem tanto livro assim, né, Leandro Carnal? Ele, não, tem um método que eu aprendi em Harvard, em Oxford, nas minhas andanças pela Europa. Vocês também vão aprender agora como é que faz para ler um livro, ou ler tantos livros. Ele simplesmente diz assim, eu vou dizer, gravo, eu sento meu bumbum na cadeira e leio. Só assim, simples assim. Como é que você vai para? Senta, abre o livro e lê. Não existe nada mais diferente do que isso. O problema é que vocês não fazem isso. Vocês fazem tudo fora, vai para fora, televisão, mas ler livro já gera estresse, já fica tenso, porque vai dormir, é ladeira abaixo. Mas voltando, eu tenho tempo ainda, estou no tempo, minha amiga? Quando Graça chega aqui, eu fico no terror, eu fico no pânico, porque já está chegando para me dar um sinal. Aí quando levanta ali, eu digo, meu Deus, vai terminar. Deu 15? Oh, que maravilha, em nome de Jesus, está ótimo. 15 minutos, galera, vai aumentar meu tempo. Que ela disse que era até 8h50, ela me deu até 8h55. Eu respeitarei, irmã, em nome de Jesus. Então, voltando, com essa perspectiva, que eu fiz essa pequena digressão, deixa na garrafa mesmo, sabe, porque no copo eu me tremo. Aí eu aqui, ó, eu fico, aqui eu fiz tomar aqui. Aí, ó, na garrafa, ó, não é porque a gente para fazer palestra, a gente tem um público desse, na casa que a gente chegou, que a gente começou, tem um monte de gente que sabe que eu não vale muita coisa. Porque sabe que eu não vale muita coisa, porque aqui tem informações de bastidores, a gente vai para as mediúnicas, eu participei das mediúnicas aqui por muito tempo, o couro come, os obsessores que não me querem bem, tá lá, vou pegar ele, vou acabar com ele é miserável, ele faz, isso acontece, vocês não sabem, vocês não precisam saber, mas eu sei, eu comecei na Cobem em 1996, eu vivi tudo aqui dentro,
a mediúnica, passe, os grupos de estudo, eu vivi, e eu via lá, hoje em dia está mais discreto, mas o couro comia, você vai para atendimento fraterno, e é o nome que está na mediúnica lá, daqui a pouco está lá me tratando, Flavinho Tazó lá embaixo, com Daniel Lírio, vamos vibrar aqui para o Flávio, aí, rapaz, aí começa, quem é ele? Um falso profeta, um hipócrita, então as entidades começam a falar da gente, e a gente fica desnudado, então eu estou aqui desnudado diante de vocês, apesar de a gente não julgar, né, por informações de espíritos que vão trazer, porque eu já estou assim, mas eu sou Deus em potencial, então é isso que me alegra, essa é a minha alegria, eu sou Deus em potencial, vós sois deuses, não fui eu quem disse, foi Jesus que disse, se ele disse isso, ele me criou assim, todo atrapalhadinho, ou eu fui me atrapalhando ao longo da vida, deixa eu me organizando ao longo da existência, né, e sempre tenho essa visão positiva de vocês, por mais que vocês olhem para o histórico, aqui também não valeu muita coisa, eu também não valeu muita coisa, mas hoje a gente vale alguma coisa, a gente sabe que a gente vale alguma coisa. Eu estou acabando de ler novamente, relendo a série André Luiz, da Vida no Mundo Espiritual, relendo todos, e essa semana eu li 3 livros dele, Sexo e Destino, maravilhoso, li Libertação na quarta, e li terminei ontem, o livro chamado Entre a Terra e o Céu. 3 livros incríveis, eu já li os outros, Nosso Lar, Mensageiro, tudo, mas estou lendo tudo de novo, são 13 livros, eu estou relendo num outro contexto, e eu recomendo a vocês que façam isso, leiam a série Nosso Lar, porque ali tem o espiritismo raiz, André Luiz consegue trazer a doutrina espírita de uma forma impagável. O Libertação, para resumir, é a história de Gregório, um espírito que vive no mundo espiritual, liderando espíritos sofredores, para fazer o mal, dentro da condição dos homens encarnados. O livro Sexo e Destino fala a história de espíritos como Marita, Marina e Cláudio Nogueira e Nemésio Torres, que viveram uma treta na relação do sexo no Rio de Janeiro, como um teve estupro, o outro pegou e fez incesto. É uma treta que as maiores novelas e as maiores trilhas não fariam daquele jeito, e é verdade, o pior é que é verdade. André Luiz traz fatos verdadeiros, troca os nomes, e lá todos estão envolvidos numa dinâmica de que há uma esperança. Eu vi Cláudio Nogueira ser quem foi, eu fiquei tão apaixonado por Cláudio, por um cara, um cachaceiro, que pegava tudo que é mulher, e ainda teve relação sexual, isso André Luiz fala, com a própria filha. Ou seja, e na mesma encarnação, há uma movimentação, não vou dar spoiler, eu vou dar, que vocês não vão ler mesmo, vocês não leem. Essa filha dele, ela simplesmente vai ter um problema de ele abusa dela, e ele vê, aí a mulher diz assim, Márcia falou assim, ela é sua filha que você teve com a empregada, ela não é adotada, ele não sabia, ele teve relação sexual com a empregada, gerou essa filha, criou como filha sendo adotiva, mas era filha biológica, e ele pela interferência do obsessor, Moreira, está tudo em minha cabeça, incentiva ele a ter relação com ela, porque queria também a energia sexual dela, termina se perdendo os dois, e aí ele vê que ela morre atropelada, e aí fica no hospital com a moratória por 15 dias, em 15 dias, esse cara faz uma transformação, que é uma das mais belas que vocês podem ver, nem Saulo de Tarso, nem Judas, que foi Joana d'Arc, faz aquela mudança no nível que Cláudio Nogueira fez naquela obra. Fiquei impactado. Ele em 15 dias no hospital, deram a ele o Evangelho segundo o Espiritismo, ele leu o Evangelho, ele começou a ter contato com o farmacêutico que era espírita, fez uma mudança de perdão, de amor, ficou no leito da filha até o fim, pedindo, filha, dê um sinal que você me perdoou, a lágrima dela caiu, levante um dedo, ela fez assim, ó, com a ajuda de Félix, o mentor, fez o dedinho dela fazer assim, ó, ele me perdoou, ela partiu a partir dali, ali ele começou a perdoar Nemésio, perdoar todos os desafetos na própria encarnação. Então se um cara desse tem essa potência de fazer o que ele fez, ninguém aqui fez isso, eu tenho certeza que ninguém aqui cometeu incesto, ninguém. Esse é o nível mais grave que poderia ter sido nessa história, e ele conseguiu ser quem ele foi. Leiam a história dele, Cláudio Nogueira, no livro Sexo e Destino. Dá a gente uma esperança muito grande de que nós estamos no caminho e podemos muito mais do que imaginamos que podemos, só não fazemos porque não acreditamos que somos potência divina, que temos um Deus em nós e que temos a mesma capacidade de ser puro como Cristo foi, sem necessariamente querer dar saltos, mas construir um caminho de renovação interior que nos propicie esse contato com o divino que habita em cada um de nós. Então, para ir finalizando, as divisões do cérebro vão se dando em outros níveis, que é o cérebro límbico e hipotalâmico das emoções, e ele culmina no neocórtex, que o neocórtex é essa camada que a gente tem na criação desse nível de cérebro. Ele levou algumas dezenas de milhões de anos. Então, primitivo, límbico hipotalâmico, e o nível maior, que é o neocórtex, que está no livro No Mundo Maior, chamado A Casa Mental, que André Luiz também vai explicar, que ele vai trazer de forma muito interessante, que eu vou citar para vocês, que é assim, lá no livro de André Luiz,
que é o livro chamado No Mundo Maior, André Luiz vai dividir, ou o mentor vai dividir em 3 níveis. Uma metáfora que ele faz: uma casa de 3 andares, num deles mora o hábito e o automatismo, leia-se o reptiliano, que é o primeiro nível da casa. Depois o outro reside o esforço e a vontade, e no último, que é no neocórtex, o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos 3 andares o subconsciente, que está no reptiliano, o consciente, que estaria no segundo nível da casa mental, e o superconsciente, que é a sede de Deus, que os neurocientistas já começam a estudar no córtex, que é o neocórtex, o lobo frontal. Lá você tem a sede de Deus. Então, como vemos, possuímos em nós o passado, o presente e o futuro. Então, o subconsciente, o consciente, o superconsciente. Primeiro andar, o hábito e o automatismo. No outro, o esforço e a vontade. E no outro, a meta superior a ser alcançada. Em vocês existem esses 3 níveis: subconsciente, primitivo, o límbico hipotalâmico, as emoções e as sensações que você vem amealhando ao longo da existência, e o neocórtex, que é a camada que vai interpretar, avaliar esses sinais que sobem por várias estruturas neurológicas que passam lá dentro da medula, o sistema reticular e outras estruturas neurofisiológicas que fazem essa comunicação via neurônio. Só que quem gerencia isso tudo? Aí é que vem os materialistas, o Damásio, os outros todos neurocientistas, querem explicar tudo por isso, pelas células, pelos neurônios, pela dopamina, pela serotonina. Eles acham que a mente é uma sudorese do cérebro. Meu Deus, coitados, achar que o cérebro gerou a mente. Como é que pode? Que atraso. Então eu tenho compaixão dele, viu, Damásio? Se você me ouvir, vem estudar o espiritismo, você vai entender melhor. Então, o cérebro foi criado pela mente, e a mente está a serviço de quem? Do espírito, porque o espírito é o gestor da mente. A mente se expressa no perispírito, e o perispírito é esse corpo semimaterial que gerencia o corpo. Mas quem é que gerencia o corpo? O espírito. Então não adianta cuidar só do corpo, esquecer do perispírito, esquecer da mente, esquecer do espírito. Daí os valores que o Cristo nos proporciona, que é integrar as habilidades do Evangelho, o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, nos farão ter o domínio de todos esses níveis, atingindo o grau da superconsciência, que é o Deus em nós, para que assim todos esses níveis que nos habitam possam ser integrados sem ser rejeitado, porque eu preciso do meu primitivismo para viver. Você já viu como é que eu sobreviveria pisando num prego se eu não tirasse imediatamente meu pé? Se eu tivesse que pensar, peraí, eu pisei num prego. Tanto que o diabético sofre, ele perde a sensação dessa percepção, que é o tato protopático e essas percepções neurofisiológicas que não informam. Então ele fica lá na pedra, quando vê um buraco no pé, abriu uma ferida, foi embora. Então isso primitivamente foi construído para nos proteger, para preservar a vida. Então você pisa num prego, você tira o pé, mas você não precisa pensar sobre isso. Mas outros níveis de complexidade foram alcançando o humano, que hoje vocês chegaram nesse estágio, onde vocês pegam, furam o pé, integra que aquilo gera dor, aquela dor lhe faz uma lembrança, e aí vem a camada superior, que é a consciência que vocês estão criando, de compreensão de linguagem, essa coisa do raciocínio. Foi um acúmulo que nós tivemos há 10 milhões de anos, pelo tempo aqui que ele falou. Deixa eu botar aqui o tempo exato, para eu não falar errado. A parte eu não tenho essas datas, por isso que eu tenho que estar cheio de livro, porque eu não tenho uma memória boa. E aí ele fala, algumas dezenas de milhões de anos. Essa camada foi algumas dezenas de milhões de anos, para a gente desenvolver essa camada de compreensão da linguagem. Então tudo isso que eu estou dizendo vocês e o Pai são uno com Deus. E nesse final, tem 5 minutos para terminar, não é isso? 5? Eu termino com uma mensagem da benfeitora Marta, que vai servir hoje de manhã cedo. Marcelzinho, que eu faço as locuções dela, me traz essa linda mensagem, que eu acho que serve como fechamento de esperança para o domingo de vocês, e para a gente poder ir para casa e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou exercendo o divino que habita em mim? Se Jesus diz que vós sois deuses e eu e o Pai somos um como Ele é, e nós somos irmão dele em menor grau, temos o mesmo potencial dele, o que é que estamos fazendo? E Marta vai dizer assim, e aqui eu termino: recuando na memória 23 anos, nos situaremos na época em que os cristãos do Ocidente festejaram os 2000 anos de cristianismo. Vozes e autoridades das muitas vertentes cristãs se ergueram na mídia para afirmar junto aos seus rebanhos que a segunda vinda de Jesus estava próxima, e até mesmo que a destruição da terra
enquanto morada de bilhões de seres humanos, era certeza firmada em passagens bíblicas. Quase 2 décadas e meia depois, nós estamos em 2023, cá estamos, atravessando os desafiadores dias do agora. Em alguns lugares do mundo, conflitos armados completaram essa semana 500 dias. A guerra lá na Ucrânia. 500 dias de duração. Reinando na nação invadida a incerteza de dias melhores. Uma nova corrida armamentista se desencadeia, chegou hoje de manhã, às 6h30 da manhã. Foi psicografada hoje 5 horas da manhã. Uma nova corrida armamentista se desencadeia no cenário mundial, exatamente no momento em que milhões de pessoas buscam empregos, jovens sonham com ascensão social e milhares de enamorados projetam a dois a construção do futuro lar. Os cemitérios tragaram nesse período milhões de criaturas, acentuado pelo advento da grande pandemia de Covid-19, cuja cifra de óbitos gira em torno de 20 milhões de vítimas. Mas os shows foram retomados, as copas de futebol não deixaram de ser realizadas, e os festivais de variadas naturezas sofreram ligeira adaptação, ora retornando seu formato presencial, com participantes ávidos de fruir o riso e a alegria até a última gota. Realmente, o mundo atual é o cenário dos paradoxos. Movimentos religiosos diversos surgiram, novas igrejas foram fundadas, interpretações da vida vieram a público, por escritores e exegetas, profetas e oráculos digitais, expuseram estranhas teorias acerca do tempo novo, e no campo as ervas continuaram crescendo, sem pedir opinião, o sol brilha, sem consultar a quem quer que seja, e nas maternidades a vida brota do amor, enchendo praças e lares de alegria e esperança. De maneira serena, podemos hoje olhar com diferente senso essas 2 décadas, admitindo que nova interpretação se faz necessária em derredor do sentido existencial. Temos hoje mais pessoas preocupadas com a ecologia, o efeito estufa, o consumo consciente e o descarte inteligente, a noção que o planeta é nossa morada comum e que qualquer mudança brusca afeta todo mundo e está mais presente. Qualquer mudança brusca hoje em dia vai afetar todo mundo, e isso está muito mais presente nos momentos atuais. As amarguras de um polo afetam a outra metade. As lágrimas de uma nação violada pela guerra ou submetida a um regime ditatorial sensibilizam outros povos. As redes sociais se fizeram trombetas de alcance mundial. Pessoas obscuras, socialmente apagadas pelos canais de um simples aplicativo, passaram a importância de uma celebridade de Hollywood ou um ganhador de Nobel. Governos diversos admitem a participação popular na confecção de políticas públicas. Sim, é uma transição de dimensões planetárias. A crise se instalou nas instituições a partir das crises individuais. Bilhões de indivíduos sem rumo, milhões na depressão, sob angústias inomináveis, outros tantos ceifados pelo medo, turbado pelas síndromes diversas e a busca desesperada por auxílio na medicina e nas religiões. De onde viemos? Como entramos nesse caos? De que forma sairemos dele? Como amparar caídos se nos sentimos igualmente tombados? As ruas estão apinhadas de videntes que não enxergam, sadios dos ouvidos que se recusam a escutar o outro, e a intolerância parece ter feito escolha na convivência. Em meio ao caos, esplende a esperança. Muitos corações estão amando, grupos buscam se ajudar mutuamente, surgem filosofias otimistas, livros libertam consciências da ignorância, aplicativos orientam vidas e ensinam o caminho da paz. Em meio a esse cipoal de anarquia moral e decadência de valores, que fazes de teus dons? Que vocês estão fazendo dos teus dons? Que sementes têm lançado na terra fértil desses dias turbulentos? Procurado por alguém em tresvario, tens minorado a aflição reinante ou acrescentado mais combustível ao incêndio? Jesus continua agindo no mundo por braços e mãos
de servidores fiéis, conquanto escassos. Seus admiradores cresceram na história, seus seguidores nem tanto. Onde te situas diante do Mestre? És um observador do furacão mundial ou alguém que mobiliza tuas conquistas em favor de uma era nova, feita de serenidade e harmonia, respeito e gentileza? Não me tenhas, Marta falando, na condição de censora ou fiscal de teu proceder. Qualquer que seja a tua resposta, fica diante do espelho e afirma para ti mesmo: tua consciência é teu maior juiz. Tuas ações no mundo falarão mais alto que todas as bibliotecas. Sigamos. Jesus segue servindo. Muito obrigado, muita paz. Muito obrigado, Flávio, pelo conhecimento, pela informação. Seguimos com o Pai no som. As palmas são do coração, e o coração está efervescente, muito amor, muita compaixão. Muito obrigado. Quero informar que nosso bazar está funcionando embaixo, a cantina, o brechó. Eu mesmo vou acabar aqui, vou fazer um lanche na cantina. Pode, né? Quem chegou a primeira vez pode procurar a recepção da casa, procurar informações sobre o trabalho da casa, sobre o passe. Quero agradecer também aos nossos amigos, companheiros da Ascom, da Ascom, que trabalha tanto conosco e faz a vinculação das palestras, a Biblioteca Maria de Nazaré também. É só subir aqui o nível, está ali em cima com os excelentes livros, para chegar a esse conteúdo do Flávio tanto trouxe para nós. Ok? Vamos agora para a segunda parte do trabalho, que é o passe. Vamos nos colocando numa posição confortável, cada um senta do jeito que quer, fecha os olhos, abre os olhos, mãos abertas, mãos fechadas. Receptivo é o coração com Deus, Jesus Cristo, doutor Bezerra de Menezes, sua legião de benfeitores espirituais. Mestre divino, caminho da Galileia, Mestre Jesus, mantenha nossos pensamentos, nossos corações na emoção e razão, no pensamento único com o Pai. Eu e o Pai somos um. Mestre Rabi, obrigado por esse tempo sagrado de amor, de fraternidade, de conhecimento, de posse, de destreza das nossas afeições, intelectualizando nossas emoções e razões, o conhecimento universal, celestial, do ser,
nominal que nós somos. Mestre, mestre divino, a vinho da Galileia, obrigado, obrigado por todo o aprendizado, por toda a atuação em prol de nós humanos, os desacertos e acertos, os tropeços, quedas e levantamentos da razão, levantamentos da moralidade que vós veio trazer para nos ensinar. E assim, mestre, 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 Rabi da Galileia, obrigado por mais esse dia, por mais esse domingo, por mais esse trabalho, que possamos voltar aos nossos lares, aos nossos trabalhos, possamos voltar em harmonia aos nossos objetivos. Pedimos licença para finalizar o trabalho, mestre, com a oração da nossa matriarca. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Muito obrigado. Eu sei, falou o pessoal espirrando aí. Muito obrigado pela palestra.